Filipenses capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 13, assim diz a palavra do Senhor nosso Deus: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas nos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos orar? Senhor, a tua palavra, ela acabou de ser lida, e nós cremos, como o nosso irmão já disse nessa noite, que ela é viva e eficaz. Ela, pregada, não volta vazia, cumpre o propósito que lhe apraz. Ó Deus, que esta mensagem não seja uma palestra, mas que essa mensagem, ela possa vir direto do trono do Senhor. Que eu seja a boca do Senhor nessa noite, para que nós sejamos edificados, abençoados pelo Senhor, por meio da exposição da palavra do Senhor. Convém que eu diminua, que o Senhor cresça, a honra e a glória, ela pertence somente ao Senhor. Serei apenas um instrumento em tuas mãos, usa-me de acordo com a tua vontade. E a palavra que eu irei proferir, ela se aplica à minha vida também. A começar no meu coração, ó Deus, promova transformação na tua igreja. Que o mover do teu Santo Espírito traga arrependimento, e junto com esse arrependimento, que essa congregação seja avivada para a tua honra e a tua glória. Que os homens, que as mulheres, que as crianças, que os idosos, que todas as pessoas que estão aqui sejam impactadas com o poder do Senhor. E sejam homens, mulheres, pessoas que influenciam a sociedade, sendo sal e luz, imitando a Cristo, honrando e glorificando o teu santo nome. Fale conosco nessa noite, a nossa oração, o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a ansiedade, ela tem sido um grande problema nos nossos dias. E alguns chegam a denominar a ansiedade como o mal do século. E outros chegam a dizer que ela é a emoção oficial da nossa época. Falando assim, até parece que a ansiedade é um problema que nós temos vivido nos dias atuais. Mas olhando para o texto de Filipenses capítulo 4, no versículo 6, nós podemos já concluir que a ansiedade não é um problema dos dias de hoje. Na verdade, a ansiedade é um problema antigo. Quando Paulo ele escreve essa carta para a igreja dos Filipenses, ele estava preso em sua prisão domiciliar lá em Roma, e no primeiro século da era cristã, ou seja, há 2000 anos atrás, haviam pessoas que estavam com o problema da ansiedade. Porque Paulo está aqui falando na igreja: não andeis ansiosos de coisa alguma. O texto lido na nossa liturgia mostra que Jesus, antes da sua morte e da sua ressurreição, no Sermão da Montanha, ele também traz um ensino, mostrando que naquela época, antes mesmo de Paulo escrever a carta aos Filipenses, já existiam pessoas ansiosas. Falando de forma cronológica, meus irmãos, desde que o homem caiu, depois que ele se tornou um ser depravado em suas razões e emoções, desde o momento que ele desobedeceu a Deus e se tornou um morto espiritual, sendo um homem criado para ser um ser que deveria ter uma harmonia e um relacionamento perfeito com o Senhor, pois foi criado à imagem e semelhança do Criador. Desde a queda deste homem, o coração humano, ele está à mercê
de viver situações turbulentas. Ou seja, todos nós estamos, de alguma forma, à deriva, no sentido de que podemos, em algum dado momento, sofrer com ansiedade em nossas vidas. Há situações caóticas que chegam nas nossas casas. Os problemas, eles existem. E eles existem por conta do pecado que entrou nesse mundo. Nós somos pecadores. Nós vivemos em um ambiente que não tem estabilidade, como era o jardim no Éden. Nós passamos por dificuldades e muitas vezes o nosso coração, ele se encontra aflito, ele se encontra dividido com a falta de coesão entre a nossa mente e entre o nosso coração. E é justamente esse o sentido da palavra ansiosos aqui no texto. O apóstolo Paulo aqui em Filipenses 4:6, quando ele diz, não andeis ansiosos, ele está falando, olha, tem pessoas que estão caminhando dividida. Há forças que puxam a mente para um lado e para o outro. Há pessoas que estão sendo levadas pelas preocupações da vida. E a ansiedade é exatamente isso. É essa falta de coesão da mente e do coração. A ansiedade é o desespero que muitas vezes toma conta do nosso coração, da nossa mente. E a pessoa não consegue desligar-se. Por isso que aquela pessoa que sofre com ansiedade, ela tem insônia. Ela não consegue dormir, porque ela está sofrendo muitas vezes com um sofrimento de algo que nunca aconteceu. Agora, meus irmãos, é importante nós entendermos que nem toda ansiedade ela é pecaminosa. Existem ansiedades que elas são circunstanciais e até benéficas, como por exemplo, você está prestes a viajar e você fica ansioso, você se prepara para aquela viagem, você cria uma expectativa. Você está se arrumando para vir à igreja, você cria uma expectativa para vir à igreja. Você, jovem, que está pensando em casar e está se programando para pedir a mão, quem sabe, da sua noiva, no caso do rapaz, também se encontra ansioso. Essa ansiedade é uma ansiedade circunstancial, ela não é pecaminosa. E nós temos também a ansiedade que ela é fruto, por exemplo, de questões químicas, biológicas. Também não é uma ansiedade pecaminosa. Mas a ansiedade pecaminosa é aquele desejo excessivo de querer viver o amanhã e de querer ter o controle da sua existência, como se você fosse o Deus da sua vida. Essa ansiedade é uma ansiedade pecaminosa. Mas independente do tipo de ansiedade, sendo ela pecaminosa ou não, se ela for excessiva em nossas vidas, ela traz grandes problemas. Há pessoas que sofrem com problemas cardíacos, com tensões musculares, por conta da ansiedade. E a grande questão é como tratar a ansiedade, como vencer esse grande mal. Paulo está falando, não andeis ansiosos. Jesus diz que nós também não podemos andar ansiosos. Muitas vezes nós procuramos os especialistas, e quando eu falo especialistas, eu me refiro aos psiquiatras e aos psicólogos. Os psiquiatras fazem um tratamento medicamentoso, tem remédios para pessoas que sofrem com crise de ansiedade. Os psicólogos fazem um tratamento terapêutico para poder tentar aliviar, mas eles nunca vão solucionar o problema real da ansiedade. É por isso que aqui na palavra do Senhor, em Filipenses, do capítulo 4, do versículo 6 até o versículo 13, nós podemos encontrar armas que podem ser utilizadas para prevalecermos diante da ansiedade. Agora não se engane, como se fosse um passo de mágica, não é isso. São armas que eu e você, meus irmãos, precisamos utilizar todos os dias para que venhamos prevalecer diante deste mal. Porque o apóstolo Paulo, ele não está falando aqui, não andeis ansiosos e para por aí, não. Paulo fala não andeis ansiosos, mas ele mostra como ter uma vida cuja ansiedade não tem domínio. E é sobre isso que nós iremos refletir nessa noite. Do versículo 6 até o versículo 13, nós temos 5 armas para nós combatermos esse fantasma, esse monstro que muitas vezes aterroriza a nossa vida. Esse monstro chamado ansiedade. E a primeira arma, ela se encontra no versículo de número 6 até o versículo de número 7. Atente seus olhos para a passagem bíblica. Olha o que Paulo diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração
qual é a primeira arma para nós prevalecermos diante da ansiedade? Essa arma se chama oração. É sobre isso que Paulo está falando. E quando Paulo ele fala a respeito da oração aqui nesse texto, ele está colocando alguns aspectos dessa oração. Primeiro ele fala dessa oração como petições. Nós precisamos apresentar os nossos pedidos diante de Deus, buscando o Senhor com todo o nosso coração. Quando nós utilizamos a arma da oração e estamos diante de Deus, estamos tendo contato com o Senhor, apresentando as nossas petições a Deus, nós estamos vivendo aquilo que o apóstolo Pedro ele disse em 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, sabendo que ele cuidará de vós. Como que nós lançamos a nossa ansiedade diante de Deus? Por meio da oração. Em o nome de Jesus, nós aproximamos de Deus Pai e podemos abrir o nosso coração diante do Senhor. Podemos desabafar com Deus. Podemos ter esse contato com o Senhor Deus Todo-Poderoso, que exerce o controle sobre as nossas vidas. E assim pedir ao Senhor: Senhor, eu estou sofrendo com ansiedade, eu estou sofrendo com crises nessa área. Me ajude, me auxilie. Peça isso a Deus. Petições. É sobre isso que Paulo está falando. Paulo também fala a respeito de súplica. Ele diz: sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica. O que é essa súplica? A súplica são os momentos mais intensos da sua oração. É aquele momento que você tira o clamor mais profundo da sua alma, aquilo que lhe incomoda, e você ergue a voz ao Senhor, como se estivesse pedindo socorro a Deus. Então as petições, a súplica, essa intensidade do momento de oração, ela deve ser usada como uma arma poderosa contra a ansiedade. Além disso, Paulo também diz que nós devemos apresentar as nossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças, como diz o final do versículo 6. Em toda oração nós temos que dar graças ao Senhor. Nós temos que ser gratos a Deus. Inclusive, quando você estiver agradecendo a Deus, você estará fazendo um exercício de se lembrar que o Deus Todo-Poderoso tem abençoado a sua vida, nos mínimos detalhes. Porque esse Deus te dá o pão de cada dia, é este Deus que te dá vestimenta, é este Deus que te concede saúde, é este Deus que está com você até no momento da enfermidade, te fortalecendo, te sustentando e te amparando. E é este Deus que te concedeu a maior bênção da vida, que é a salvação em Cristo Jesus. Então, num contexto de crise de ansiedade, perante os ataques desse fantasma na nossa vida, nós temos que buscar o nosso Deus e atacá-lo, atacar o fantasma, atacar o mal da ansiedade com a oração, com petições, com súplicas, com ações de graças. E se nós fizermos isso, o versículo 7 tem uma promessa maravilhosa para a nossa vida. O que diz o versículo 7? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O que é essa paz de Deus? É a paz que nós cantamos aqui. Esta paz que sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Essa paz de Deus é um sentimento que Deus ele lhe concede. É diferente da paz com Deus. A paz com Deus já é um estado que nos é concedida como bênção da justificação pela fé. Quando você lê o texto de Romanos capítulo 5, você vai ver: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Por que temos paz com Deus? Porque antes da nossa conversão, nós éramos inimigos de Deus. Mas quando a graça especial de Deus veio ao nosso encontro, e a nossa vida foi transformada, porque o Espírito Santo de Deus aplicou as obras de Cristo em nós, e assim fomos justificados, nós recebemos a reconciliação com Deus, não somos mais inimigos de Deus, mas sim amigos do Senhor, somos adotados por esse Deus e temos a paz com Deus. Essa paz já é garantida para nós. É um estado que nada, nem ninguém pode nos tirar, nem o próprio diabo pode fazer isso. Estamos em paz com Deus, mas a paz de Deus é diferente.
Esta paz, ela só pode ser alcançada quando você estiver apresentando as suas petições pela oração, com súplica e ações de graça. É isso que diz o texto. E esta paz, ela vem ao nosso encontro como resultado dessa busca pelo Senhor, dessa arma que você está usando contra a ansiedade. Essa paz, ela vai guardar a nossa mente e o nosso coração. Interessante, essa palavra guardará, porque é um termo grego utilizado para um vocabulário militar. É como se essa paz fosse um soldado armado, que estivesse guardando a sua mente e seu coração. Então a ansiedade vem e esse soldado fala: opa, peraí, alto lá, esse coração e essa mente você não domina. Por quê? Porque aqui a paz de Deus que excede todo o entendimento, e não há como você dominar o coração e a mente. Por quê? Porque a arma da oração, ela foi utilizada. E essa arma é uma arma poderosa. É uma arma que nos leva a buscar no Senhor a paz. A paz que vai exceder todo o entendimento. Sabe por quê, meu irmão? Porque você pode estar no meio do caos. Você pode estar no maior momento de aflição da sua vida. Mas você vai ter essa paz, se você assim buscar o Senhor, se você orar. Por isso que ela vai além do nosso entendimento. Você tinha tudo para estar triste, tinha tudo para estar totalmente assim, desanimado, desamparado, mas você sente que o Deus Todo-Poderoso está te sustentando com a mão dele, está te fortalecendo. Isso te ajuda na luta contra a ansiedade. Primeira arma contra a ansiedade é a oração. A segunda arma contra a ansiedade são os bons pensamentos. Preste atenção no versículo 8. E veja, mais uma vez, que Paulo, ele não fala meramente, não andeis ansiosos. Paulo está preocupado, ele quer que a gente não ande ansioso, ele mostra para nós a receita de como não andar ansioso. Versículo 8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Quando a ansiedade ela toma conta do nosso coração, nós pensamos muitas coisas ruins. Sabe por quê? Porque aqui na nossa cabeça nós temos um simulador. E quando a ansiedade nos domina, a gente só olha para os cenários negativos da vida. E a gente começa a antecipar a dor de um possível acontecimento. Maus pensamentos tomam conta da nossa cabeça. E muitas vezes nós alimentamos o nosso coração de maus pensamentos. Sabe por que eu falo isso? Porque os seus pensamentos e os seus sonhos são a pura síntese daquilo que está no seu coração. O que você guarda no seu coração é o que você pensa. O que você guarda no seu coração é o que você fala. O que você guarda no seu coração é aquilo que você sonha. O que você tem guardado no seu coração. Salomão, ele se preocupa muito com isso. Tanto que em Provérbios, em capítulo 4, no versículo 23, ele diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. O coração é a sede da vida humana. É nele que nós armazenamos os projetos, os sonhos. No nosso coração nós precisamos armazenar coisas boas. E aqui, meu irmão, não estou falando para você que você deve pensar positivo, não é isso. Eu estou falando que você deve pensar conforme as Escrituras, conforme a palavra de Deus. Se você guardar a palavra de Deus no seu coração, você vai pensar a palavra de Deus. Para você pensar o que é verdadeiro, o que é respeitável, o que é justo, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama, o que tem alguma virtude, o que é algum louvor, você precisa guardar no coração a palavra de Deus. E o grande exemplo é o exemplo do salmista no Salmo 119, versículo 11. O que ele diz? Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então, no que concerne o cuidado com o nosso coração, nós temos duas responsabilidades. Cuidar para que a gente não venha colocar nele coisas que desagradem ao Senhor. É você defender ele. Mas o segundo propósito é você armazenar nele aquilo que vai ser da vontade de Deus. E quando você armazena no seu coração aquilo que é da vontade de Deus, os seus pensamentos serão pensamentos que irão glorificar a Deus. E é claro que isso também é uma guerra na sua cabeça, porque esses bons pensamentos vão guerrear com os maus pensamentos. Mas você precisa se alimentar das Escrituras,
para que os bons pensamentos prevaleçam sobre os maus pensamentos. E quando você tem bons pensamentos, você consegue prevalecer diante da ansiedade. Por isso Paulo está falando aqui, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, e assim segue a lista dos aspectos positivos daquilo que deve estar na nossa cabeça, mas para estar na nossa cabeça, primeiro, precisa estar no nosso coração. Outra coisa, para ter bons pensamentos, você precisa também ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ter as virtudes do Espírito Santo na sua vida. E essas virtudes estão ligadas ao fruto. Preste atenção que não são frutos, é um fruto só. O fruto do Espírito é o quê? É amor, é benignidade, é bondade, domínio próprio. E toda a lista que se encontra lá em Gálatas capítulo 5, no versículo 22 e no versículo 23. Se você busca o enchimento do Espírito, você vai ter essas virtudes na sua vida. E se essas virtudes estão na sua vida, sendo que você tem guardado, armazenado isso no seu coração, os seus pensamentos irão glorificar a Deus, e você irá combater os maus pensamentos. E eu digo para você, meu irmão e minha irmã, se preciso for, pregue para você mesmo. Assim como o salmista faz no Salmo 42, quando ele diz: por que está abatida a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. É como se ele estivesse na frente do espelho falando para ele: por que eu estou abatido? Por que eu estou ansioso desse jeito? Eu preciso esperar no Senhor. E esse esperar no Senhor deve estar atrelado a uma lembrança do que é a orientação das Escrituras, de que nós precisamos de fato descansar em Deus. E isso você deve procurar armazenar no seu coração, para que seu pensamento seja um bom pensamento. Então nós podemos combater a ansiedade com a arma da oração, com a arma dos bons pensamentos, mas também temos no versículo 9 a arma dos bons relacionamentos. Olha o que Paulo fala nesse versículo: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Novamente aqui, ó, e o Deus da paz será convosco. Esse Deus da paz está ligado à paz de Deus, a paz que excede todo entendimento, a paz que é o guarda armado que vai te proteger da ansiedade. Os filipenses tiveram um grande privilégio. Que privilégio foi esse? Conviver com o apóstolo Paulo. Paulo praticamente ele implantou essa igreja. Se você pega lá Atos capítulo 16, você vê o início dessa comunidade, vê a conversão de Lídia, vê ali a casa do carcereiro sendo abençoada, toda a família sendo convertida e batizada, e como nós aprendemos na escola bíblica dominical, ali podemos inferir que crianças foram batizadas naquele contexto. No contexto da família do carcereiro ser batizada, pode ter ocorrido um batismo infantil ali naquela casa. E os filipenses tiveram essa oportunidade de ver Paulo como um homem cheio do Espírito Santo, Paulo como um homem de oração, Paulo como um homem que tem bons pensamentos. Então Paulo está dizendo: olha o que vocês receberam de mim, o que vocês ouviram de mim, o que vocês viram em mim, pratiquem. Por quê? Porque Paulo foi uma boa influência para a vida deles. Boas pessoas com quem você pode te relacionar, com quem você pode se relacionar, vão te auxiliar a combater a ansiedade. Por quê? Porque são pessoas que podem te influenciar a orar, são pessoas que podem te influenciar a buscar um enchimento do Espírito, são pessoas que não vão apontar o dedo para você. E muitas vezes nós temos essa mania de tentar ser muito simplista em relação à ansiedade. A gente quer tentar resolver um problema complexo de uma forma muito simplista. A pessoa está ansiosa, isso é falta de fé. A pessoa está ansiosa, isso é falta de vida de oração. Tem muita gente que ora, tem muita gente que tem fé em Cristo, mas que sofre com ansiedade e precisa de ajuda. Veja que Paulo não está preocupado aqui em condenar, ele está preocupado mais em querer orientar. Ele está trazendo ferramentas, armas, que nós estamos refletindo nessa noite, que irão ajudar os filipenses e que estão também nos auxiliando nessa noite, para que nós venhamos vencer a ansiedade. E nós aprendemos muito, meus irmãos, por influência, pelas relações, pelos relacionamentos. A gente se aproxima das pessoas, a gente começa a se comportar como elas. Há pessoas que são muito influentes no nosso meio. A gente passa a querer vestir-se como elas, a se comportar como elas. E é claro, essa influência ela pode ser usada para algo negativo e também para algo positivo. Mas o que concerne o que é positivo, o que concerne o que é a vontade de Deus,
Paulo está querendo que os filipenses pratiquem tudo aquilo que ele deixou como um legado para a vida deles. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Porque o cristianismo, ele não deve ser apenas teórico. É muito bom conhecer a teologia reformada, é muito bom saber de Antigo Testamento e Novo Testamento, O mais importante também é você viver essa boa teologia. Isso também é importante. O seu cristianismo não pode ser um cristianismo teórico, ele tem que ser um cristianismo prático. E aí Paulo diz novamente: e o Deus da paz será convosco. Mais uma vez, se utilizarmos as armas, Deus é fiel para nos abençoar com a paz dele, com a paz que não está baseada nas circunstâncias e nem por aquilo que nós olhamos ao nosso redor. Por isso que é uma paz que excede todo o nosso entendimento. Primeiro, você precisa orar para poder combater a ansiedade. Segundo, você precisa ter bons pensamentos. Terceiro, bons relacionamentos. Boas pessoas que você deve se aproximar. Pessoas cheias do Espírito Santo. Homens piedosos, mulheres piedosas que vão ouvir você. Que você pode olhar para aquelas pessoas e dizer assim: olha, se parece com Cristo, eu tenho que imitar. Exala o bom perfume de Cristo. É uma carta viva do Evangelho. Eu tenho que me aproximar. Tenho que viver mais com essa pessoa. Mas em quarto lugar, versículo 10 até o versículo 12, nós temos a arma do contentamento. Paulo, ele agradece aos filipenses porque essa igreja ajudou ele na obra missionária, mandou um donativo, mandou um amparo financeiro para o apóstolo no seu trabalho. E no versículo 11 ele começa a dizer: olha, eu digo isso para vocês não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E aqui essa palavra contente, ela tem a ver com um termo grego chamado atarquê. Ela não é, como posso dizer, o significado de que é uma pessoa que está sorridente toda hora, feliz, tudo mais. Claro que a felicidade está aqui implícita, mas esse contente é o contente de satisfação, de contentamento, no sentido de que eu estou suprido das minhas necessidades. Quando nós lemos o final do capítulo 4, Paulo, ele está falando exatamente isso, que ele foi suprido, que ele recebeu de tudo, e tudo tem tudo em abundância, e que o nosso Deus, ele há de suprir cada uma de nossas necessidades, como ele diz aqui no capítulo 4, no versículo 19. Então, esse contentamento, ele deve estar presente na nossa vida, sabe por quê? Porque a ansiedade, ela traz descontentamento. A ansiedade, ela traz amnésia para a gente esquece das bênçãos de Deus. Por isso que Paulo fala lá na arma da oração, que a gente precisa utilizar da prática de ações de graças, que vai nos fazer lembrar das bênçãos de Deus em nossa vida. Então nós precisamos, meus irmãos, independente das circunstâncias, ter também essa plena satisfação. E nós só iremos ter essa satisfação, esse contentamento, se assim buscarmos o Senhor nosso Deus. E é por isso que Paulo, ele fala que ele está contente, porque ele sabe viver, ele sabe ser humilhado, ele sabe ser honrado, de tudo em toda circunstância ele tem experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. A plena satisfação em Deus, o prazer no Senhor, o contentamento em Deus, vai te fazer você viver bem. Seja na pobreza, seja na riqueza, seja no momento de humilhação. Quando você for humilhado, você vai saber se comportar. Quando você for honrado, você não vai se ensoberbecer. Você também vai saber se portar com humildade. Então essa é uma arma importante também, para te levar a um entendimento de que Deus, ele é suficiente para a sua vida. De que Deus, ele é um Deus fiel, que ele supre as suas necessidades. E aquilo que Deus te concede é o suficiente. Se você tem um carro e esse carro, ele não pode ser uma Ferrari, ele não pode ser um Bugatti, ele é um Corsinha, 2 portas. Esse é o melhor carro que você tem, que foi Deus que te deu. Se você está na sua casa com a comida, arroz, feijão e ovo, não é picanha, não tem um pudim, mas essa é a melhor comida que você tem, porque foi Deus que deu essa comida nesse dia. Você deve agradecer, deve honrar Ele, deve ter um contentamento, para que você não venha murmurar, para que você não viva um descontentamento. E quando a ansiedade vem, ela traz isso na nossa vida, e isso é ruim.
isso não agrada o coração do Senhor. Então tenha um contentamento, busque isso no Senhor nosso Deus. E por fim, a última arma, versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. Por que Paulo pode? Por que ele pode? Porque há um Deus que está o fortalecendo. A última arma, a gente falou em arma, explodiu até o blindex, né? Você vê como é que tá. Machucou, meu Deus? Esse negócio de arma é complicado, viu? Fala em arma, explosão, aí ó, o que dá. É isso aí, vamos continuar então, meus irmãos. No versículo 13, Paulo está dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Então é um Deus que nos fortalece, que nos sustenta, que nos ampara. Essa é uma arma poderosa, porque essa é a arma da dependência divina. Você aprende a depender de Deus. Por isso que tudo você pode, porque você depende de Deus, do Deus Todo-Poderoso, do Deus que supre as suas necessidades. E ao depender de Deus, você vai entender que você precisa usar as demais armas. Você precisa orar, você precisa ter os bons pensamentos que Deus pode lhe conceder, as virtudes do Espírito na sua vida, a palavra de Deus guardada no seu coração, o seu coração protegido daquilo que é ruim, daquilo que é mal. Os bons relacionamentos, o Espírito Santo vai te dirigir para as pessoas às quais você pode se abrir, e você vai ter o amparo, e vai ter também um modelo de vida para você viver, porque aponta para Cristo. Você vai estar contente em toda qualquer situação, independente das circunstâncias, porque você espera, você depende, você se lança nos braços do Senhor como uma criança. E somente essa força do alto é que vai lhe conceder o poder para poder prevalecer diante da ansiedade. São 5 armas, meus irmãos. A primeira, oração. A segunda, bons pensamentos. A terceira, bons relacionamentos. A quarta, contentamento. E a quinta, dependência divina. Você não é o Deus da sua vida. Você não tem controle sobre a sua existência. A sua vida pertence ao Senhor. E Ele é o Deus da providência. Agora, meu irmão e minha irmã, não pense que isso é um passo de mágicas. Peguei as armas, usei todas e amanhã não vou estar com ansiedade. Não, é uma luta constante. Todos os dias você deve usar essas armas. Todos os dias você deve utilizar essa orientação de Paulo aqui em Filipenses 4, para poder combater o mal da ansiedade. Por fim, algumas aplicações práticas para a nossa vida. Primeira aplicação: imite o exemplo perfeito. E quem é o exemplo perfeito? O exemplo perfeito é Cristo, nosso Senhor. Sabe por quê? Porque Cristo, quando ele estava no jardim de Getsêmani, sofrendo, prestes a ser entregue pelas autoridades judaicas e romanas, ele orou, ele buscou o Senhor. Então Cristo é o grande exemplo. Quando você estiver num momento de sofrimento, quando você estiver diante do aperto, você precisa buscar o Senhor, você precisa seguir esse exemplo de Cristo. Possivelmente naquele momento a ansiedade pode ter tomado conta do coração dele, mas não uma ansiedade pecaminosa, mas enfim, é uma ansiedade. Mas o que ele fez? Ele procurou o Senhor com todo o seu coração, procurou Deus Pai Todo-Poderoso. Cristo também, ele tinha bons pensamentos, porque ele era cheio do Espírito Santo. Ele vive na plenitude do Espírito Santo, então as virtudes estão presentes com ele. Cristo é aquele que estava rodeado de amigos, Pedro, Tiago e João, amigos que muitas vezes não poderiam socorrê-lo, é claro, como ele socorreu esses amigos. Mas Cristo tinha um relacionamento íntimo com Deus Pai, e uma vida de oração intensa.
E Cristo, ele se contentava. Eu fico pensando, Jesus, ele veio a essa terra, ele não nasceu em berço de ouro, com toda a pompa de um rei. Ele nasceu em uma manjedoura. Ele cresceu em uma família pobre, porque Maria, quando vai apresentar ele no 8º dia para ser circuncidado, o sacrifício que ela oferece é de 2 rolas e 2 pombinhos. Somente as famílias pobres é que ofereciam esse tipo de sacrifício. As mais ricas ofereciam um cordeiro, ofereciam um animal, com uma importância bem maior do que 2 rolinhas e 2 pombinhos. Mas ele cresceu em todo esse contexto, mas ele sempre viveu o quê? Contente, em toda e qualquer situação, assim como Paulo. Cristo viveu na dependência do Deus Pai Todo-Poderoso, do seu estado de humilhação. Então Cristo é o grande exemplo que você deve se lembrar, quando estiver sofrendo com ansiedade. Ele mesmo usou essas 5 armas, estavam ali presentes na vida dele. Então use também, siga esse exemplo, o exemplo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Segundo lugar, use essas armas todos os dias. Como eu falei, não é um passo de mágicas, é todos os dias você deve estar buscando Deus, tendo Deus como seu porto seguro. Muitas vezes a gente faz tudo ao contrário na nossa vida. Veio a ansiedade, a gente está com uma crise de ansiedade, aí não passa, a gente não busca o Senhor, a gente quer procurar o terapeuta ou o psiquiatra primeiro, antes de buscar Deus. Não, busque Deus primeiro, busque o Senhor, ore. Se isso prevalecer, se isso for de uma ordem talvez química ou biológica, aí seja um momento necessário de você buscar um outro tratamento, porque esses tratamentos também são fruto da graça comum do Senhor nosso Deus. Mas primeiro você deve estar orando, desfrutando da paz que Deus ele pode te dar, a paz que excede todo entendimento. Segundo, busque encher sua mente daquilo que edifica. Cuidado com aquilo que você tem assistido, ouvido, que traz desespero ao seu coração. Guarde o seu coração e busque aquilo que vai edificar a sua vida. Traga à sua mente verdades teológicas. Lembra que o cristianismo não pode ser teórico, tem que ser prático. Então, no momento de escassez, lembre-se, Deus é o Deus da providência. No momento da doença, lembra que Deus é todo poderoso para te curar, para te sustentar, para te fortalecer. Nos momentos mais difíceis da sua caminhada, lembre-se do Senhor. Traga à sua memória aquilo que Ele pode dar esperança. Bons relacionamentos, busque pessoas que vão te ajudar, que não vão te julgar, que vão te ouvir. No contentamento, fuja da insatisfação. Busque a satisfação no Senhor. E por último, na dependência divina. No que ela consiste? Eu quero dizer aqui que a dependência divina ela consiste em 3 versículos da palavra do Senhor. O primeiro, Salmo 37:5. O que diz esse salmo? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Isso é dependência divina. Você entrega tudo nas mãos do Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Segundo versículo, Mateus 6, 33, 34. Não andeis ansiosos de forma alguma, diz o começo do texto. Buscai, pois, em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Deus deve ser a primazia da sua vida. E o verso 34 fala o seguinte: que basta ao dia o seu próprio mal. Para que ficar antecipando o amanhã? Para que ficar se preocupando com o amanhã? Viva na dependência de Deus, dependência divina. Essa é a arma poderosa para você combater a ansiedade. Por último, Salmo 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor e nada me... O Senhor é seu pastor e você não precisa de mais nada, porque Ele é o seu pastor. Ele é aquele que supre as suas necessidades, é aquele que te fortalece, que te sustenta, que te ampara. Por isso, tudo posso naquele que me fortalece. Tenha esse discernimento, que o seu pastor é aquele que entregou a sua vida por você, e Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele te convida para prevalecer diante da ansiedade. Agora eu quero me referir a você que não tem a Cristo como Senhor e Salvador na sua vida, porque até agora eu estive me comunicando com aqueles que têm a Cristo. Essas armas, elas podem ser usadas pelos cristãos, porque o crente, ele vai ter uma vida de oração, ele vai procurar ser cheio do Espírito Santo, para poder ter bons pensamentos e guardar no coração dele a palavra do Senhor. Ele vai procurar bons relacionamentos, pessoas que edificam ele, para que ele possa ver, para que ele possa ouvir, assim praticar, como Paulo foi para com os filipenses.
Ele vai ter um bom contentamento, que ele vai entender que Deus cuida dele em todo instante, em todo momento. Ele vai compreender e entender que Deus o fortalece. Mas o não crente, ele não está tendo à disposição todas essas coisas. Por isso quero dizer para você nessa noite, você que sofre com ansiedade, você que sofre com algum outro problema, procurar psiquiatras, psicólogos é bom, sim, vai te ajudar em muitas coisas, mas não vai resolver o grande problema do seu coração. Você precisa de Cristo como seu Senhor e o seu Salvador. E hoje é a oportunidade que Deus lhe concede para que você possa se arrepender dos seus pecados e ter a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Aí sim, tendo Cristo como seu Senhor e Salvador, você vai ter a paz com Deus e você vai ter a paz de Deus. Mas enquanto Cristo não for o Salvador da sua vida, não tem psicólogo, não tem psiquiatra, não tem pessoa no mundo que possa resolver o principal problema da sua vida, que é o seu coração caído, que precisa ser restaurado por Deus Pai Todo-Poderoso. Se é o seu caso nessa noite, arrependa-se dos seus pecados e creia em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. E assim você vai ter à sua disposição toda a orientação bíblica para que você possa colocar em prática e prevalecer diante da ansiedade. Encerro esse sermão lendo uma passagem de Romanos, no capítulo 8, versículo de número 18. Assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Romanos 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Substitua a palavra sofrimentos por ansiedades e releia esse texto. Porque para mim tenho por certo que as ansiedades do tempo presente não podem ser comparadas com a glória a ser revelada em nós. Traga isso à sua memória, coloque isso na sua mente, lembre-se disso, que a ansiedade, que o sofrimento é só aqui, mas quando Cristo voltar, ou se Cristo te recolher hoje, isso vai acabar de uma vez por todas. Mas enquanto você estiver aqui, você tem que usar essas 5 armas todos os dias, para poder prevalecer diante deste mal. Vamos orar, meus irmãos? Convido a igreja a se colocar de pé. Senhor, meu Deus e eterno Pai, muitas vezes, meu Deus, o nosso coração e a nossa mente são tomados pela ansiedade. Nós muitas vezes não buscamos ao Senhor. Buscamos tratamentos com psiquiatras, com psicólogos, e esquecemos do mais importante, que é buscar o Senhor em primeiro lugar. Nos perdoe por isso, meu Pai. Nos perdoa pelas vezes em que a nossa mente está tão dominada por maus pensamentos, por pensamentos que contrariam a Tua palavra, e esses pensamentos, eles demonstram a maldade que habita no nosso próprio coração, demonstram a incredulidade muitas vezes que nós temos, pois esquecemos que o Senhor é o Deus que cuida de nós, que supre todas as nossas necessidades. Nos perdoa, Pai, pelas vezes que nós não procuramos pessoas as quais devemos desabafar, as quais devemos olhar, observar e assim praticar o cristianismo que elas vivem, e não somos abençoados pela paz do Senhor. Nos perdoa, Pai, pelas vezes que o nosso coração está insatisfeito. Nós reclamamos da pobreza, reclamamos também até mesmo quando vivemos em um período de riqueza. Reclamamos quando somos humilhados, reclamamos quando somos exaltados. Nada parece estar bom para nós. Nos perdoa, Pai, pelas vezes que nós esquecemos que é o Senhor que nos fortalece. Pai, em nome de Jesus, que nessa noite, Pai, a Tua palavra que foi pregada possa fazer guarida ao nosso coração. E que nós venhamos lembrar que nós temos armas às nossas disposições para lutarmos contra a ansiedade. Nós sabemos que um dia, de fato, ela vai acabar, quando o Senhor voltar ou quando nós irmos ao seu encontro, porque os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada em nós. Pai, quando estivermos sofrendo com ansiedade, que nós venhamos orar, buscar o Senhor,
que nós venhamos encher a nossa mente dos bons pensamentos, venhamos pregar para nós mesmos a palavra do Senhor, que venhamos, ó Deus, procurar pessoas cheias do Espírito Santo, para poder nos orientar, e nós venhamos olhar para o exemplo de Cristo, imitar a Cristo, e viver um cristianismo na sua intensidade. Ó Deus, que nós venhamos ter plena satisfação, que nós venhamos entender que tudo nós temos condições, ó Pai, de seguir em frente na nossa vida, tudo podemos porque há um Deus que nos fortalece, que venhamos viver nessa dependência divina, entregando as nossas vidas nas Tuas mãos, confiando no Senhor e crendo que o Senhor, o Senhor fará, que possamos ter o discernimento que o nosso pastor é Cristo, e Ele está guiando a nossa história, e nós estamos seguindo o bom mestre. Ó Deus, eu quero pedir nesse instante pelas vidas que não têm o Senhor, vidas, ó Pai, que estão sofrendo, vidas, ó Deus, que estão cada vez mais chegando à conclusão de que nada faz sentido aqui nessa terra. A vida para eles é como se fosse uma tela em preto e branco. Que Cristo possa fazer morada nesses corações nessa noite, que a graça especial do Senhor visite essas vidas, se assim forem eleitos do Senhor, e que eles venham, ó Pai, com Cristo, com a força do alto, vencer a ansiedade e viver a plena satisfação do Senhor, e assim, ó Pai, glorificar o Senhor, tendo prazer no Senhor, agradando-se do Senhor todos os dias. Nos ajude, ó Pai, nos fortaleça dia após dia. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Obrigado a Deus. Se puder, isso, Deus, pausar.